sendo santo, ele não se defendeu. Ele foi como um cordeiro mudo, ele se entregou por mim e por você. E será que estamos vivendo a nossa vida de tal modo a honrar esse sacrifício que Jesus tem feito por mim e por você? É lindo no momento da Santa Ceia, né? Aquele momento que a gente relembra a morte de Jesus. Mas quando termina esse momento da Santa Ceia? Quando voltamos para as nossas casas, estamos sozinhos, será que temos vivido uma vida a tal ponto de honrar esse sacrifício na cruz? Aí talvez você pense assim, pastora, sim, eu sou crente, eu exerço ministério, eu dou o meu dízimo, mas honrar esse sacrifício vai muito além disso. É ter intimidade com Ele, é ter relacionamento com Ele, é deixar Ele conduzir a sua vida, é todos os dias você, deixar um pouquinho do seu eu para trás, é você se esvaziar, é você se anular, é você abrir mão de tudo aquilo que te afasta da presença dEle. Eu posso ouvir um amém? Porque essa mensagem, inicialmente, ela não traz uma euforia. Muito pelo contrário, ela traz um desconforto. Pregar essa mensagem, irmão Carlos, para crente é difícil. Porque, geralmente, e eu me incluo nisso, a gente acha que está tudo ok. Né? Aceitei a Jesus, me batizei, estou na igreja, exerço ministério, mas vai muito além disso. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida. Todos nós tínhamos uma promissória de dívida, de pecado, de condenação. Mas ele, quando ele se entregou na cruz, e falou, está pago. Ele quis dizer, vocês não devem mais nada, agora é daqui para frente. Mas às vezes a gente, mesmo sem perceber, a gente fica voltando no passado, a gente, sem perceber, às vezes a gente fica se endividando de novo. Mas a palavra nessa noite, para mim e para você, seja você membro do Viva, seja você visitante, está pago. Você não precisa viver debaixo de nenhum jugo. Você não precisa viver preso ao pecado, gente. A minha passagem pelo mundo ela foi um pouco rápida, graças a Deus. Mas eu lembro que era uma alegria vazia. Eu lembro que eu estava lá no baile, como já falei para vocês, e eu ouvia aquelas músicas que me traziam uma alegria momentânea. Mas eu lembro que quando eu voltava para casa, eu sentia um vazio. Era algo que não conseguia me preencher. E aí, a partir do momento que eu conheci Jesus, que eu entendi o sacrifício dele, que eu recebi, porque Deus, ele ama você, ele decidiu te amar lá atrás. Mas tem pessoas que até sabem disso, mas não recebem esse amor. Então, nessa noite, Deus está falando para mim e para você, receba este amor. Não seja indiferente ao sacrifício que eu fiz por você na cruz. Eu paguei um preço muito alto, né? Até Jesus dizer está consumado, ele sofreu, ele foi humilhado, ele foi como um cordeiro mudo, mesmo nunca tendo pecado. Jesus, ele foi exposto a todas as situações, mas mesmo assim ele não pecou e ele decidiu se entregar. Eu fico pensando, aquelas pessoas, aquele ladrão lá da cruz que disse, se tu és o Filho de Deus, salva-te a nós e salva-te a ti mesmo. Ele poderia ter feito qualquer coisa, né, para descer daquela cruz, né, para ter uma saída triunfal. Mas eu imagino que naquele momento ele lembrava, né, ele pensava, eu tenho uma missão a ser cumprida. É pela Ivana, é pelo Ney, é pelo Seite, é pela Liliane, é pelo Ebert. Ele pensou em mim e você. Mas a grande pergunta, será que temos vivido, tido uma vida, temos feito escolhas que temos honrado esse sacrifício de Jesus por mim e por você? Segundo ponto, nossa dívida foi paga com sangue. Nada. Talvez você pense assim, ou esteja pensando, pastora, mas eu sou uma pessoa que eu tenho muito dinheiro. Não adiantaria. Pastora, mas eu sou uma pessoa muito inteligente. Não adiantaria. Pastora, mas eu sou uma pessoa que eu tenho ministério, que eu canto, que eu prego, que eu tenho dom. Não adiantaria. A nossa dívida ela só poderia ser paga com sangue, sangue inocente.
tudo o que podíamos entregar e pagar com os nossos recursos e vidas não seria suficiente para alcançar o perdão. Então é importante que você guarde isso no seu coração. Nada feito por um homem, por uma pessoa com pecado, seria o suficiente para liberar a gente ali e dar o acesso à salvação. Então o próprio Deus morreu em nosso lugar e tudo foi quitado por sua vida. É nessa cruz que encontramos a completa redenção e é por meio dela que acessamos o perdão e o renovo. Talvez você esteja aqui nessa noite, a gente está caminhando para o finalzinho do ano, e talvez você esteja aqui se sentindo culpado por escolhas que você fez. Talvez você esteja aqui, mas esteja se sentindo indigno até de estar na casa do Senhor. Mas esse sacrifício foi o preço pago para que hoje, em nome de Jesus, você possa pedir verdadeiramente perdão a Deus, e não só possa pedir, mas que você saia daqui com o alívio de se sentir perdoado. Porque Satanás, por mais que ele não possa dominar você, mas ele fica sugestionando. Você errou, você fez isso. O que você está fazendo aqui? Você não tem direito. Mas nessa noite a cruz e o está consumado lembram a mim e para você. Não existe pecado que ele não possa te libertar. Não existe área da sua vida que ele não possa acessar. Pastora, mas domingo à noite eu já sou crente. Mas a grande questão, gente, o diabo agora, sabe o que ele está fazendo? Ele tem mantido crentes mornos dentro da igreja. As pessoas vão levando a vida ali mais ou menos. E Deus, ele deseja relacionamento. Ele deseja que a gente viva uma vida a tal ponto de honrar essa atitude que ele teve por mim e por você. E aí eu te pergunto de novo, a sua vida, as suas escolhas, as suas atitudes, os seus pensamentos, o seu comportamento, tem honrado o sacrifício de Jesus? Tem honrado a entrega dele na cruz por você? Então, continuando aqui, um documento em papel assinado por mãos humanas, o pagamento em dinheiro ou castigo, ou então o sacrifício de algum animal, nada que vem de nós é capaz de salvar, então não é mérito teu. A salvação, ela só nos foi de direito porque Jesus se entregou por mim e por você. Então, se de repente você pensar, mas eu sou salvo porque eu sou muito bonzinho, eu sou salvo porque eu não faço mal para ninguém, eu sou salvo porque eu sou politicamente correto, todos nós estávamos condenados. Por esse motivo, apenas acessamos a salvação através daquilo que vem dele, de Jesus. Ou seja, quando entregamos tudo o que somos para que ele possa agir com tudo que ele é. E continuando aqui, como eu posso, pastora, honrar a Deus por tamanho sacrifício? Agora que a mensagem vai ficar aqui mais direta, como que eu posso? Vou aqui para o terceiro e último ponto. Primeiro, o amando de todo o seu coração. Eu tenho certeza que se eu chegar aqui e der o microfone para cada pessoa e perguntar, você verdadeiramente ama a Deus? Se a gente for assistir um filme, aquele A Paixão de Cristo, onde os crentes choraram, pessoas passaram mal, pessoas até morreram, que a gente consegue mensurar um pouquinho do sofrimento de Jesus, aí certamente você vai dizer, não, eu amo a Jesus de todo o meu coração. Mas deixa eu te lembrar aqui uma coisa, quem ama, obedece. Não existe amor sem obediência. Não existe amor sem renúncia. Não existe amor sem prioridade. Se eu perguntar assim, você ama o seu filho, principalmente para as mães, elas vão dizer, sim, pastora, de todo o meu coração. E é muito comum todas as mães aqui priorizarem os seus filhos. Mas você tem priorizado a Deus? Você tem verdadeiramente o amado de todo o seu coração? E diante de um sacrifício desse, ele não vai aceitar um amor pela metade. Ele não vai aceitar um amor condicionado a bênçãos materiais. Até porque a maior prova de amor ele já deu por mim e por você. Ele se entregou numa cruz. E Deus ele deseja tratar com o Ministério de Ensino Palavra Viva para que a gente venha rever essas questões, eu amo a Deus, mas as suas atitudes têm sido de quem ama a Deus? Você tem honrado a Deus com o seu amor? Você tem obedecido? Você tem servido a Deus de todo o seu coração?
E o que é servir a Deus de todo o seu coração? O pastor, esses dias, eu peguei, né, e falei para o pastor, pastor, semana que vem eu vou fazer o cachorro-quente lá para a cantina. E aí ele chegou para mim e falou assim, você já tem tanta coisa para fazer, vai inventar de fazer cachorro-quente? Mas eu entendi, ele quis me poupar porque realmente, né, e seria também no momento do culto, então automaticamente, né, pastor, eu estaria lá na cozinha. E aí mas eu dei uma resposta para ele que ele ficou sem palavras. Eu falei assim, eu aprendi com o meu pastor que tudo que a gente fizer para Deus é pouco. E aí, o que você tem a me dizer? E aí ele ficou quietinho, né? Então a gente precisa servir a Deus de todo o nosso coração. Não só no púlpito, não só no microfone, tem que ser com prazer. Tudo o que você e eu fizermos para Deus é pouco. Então, às vezes a gente vem à igreja, a gente exerce ministério, a gente limpa a igreja, a gente lava um banheiro e a gente fica com aquela sensação, a gente fica se achando, né? Meu Deus, como eu estou fazendo? Está fazendo nada. Tudo que fizermos. Na verdade, a nossa vida tem que ser entregue 100% a Ele. O meu respirar, o meu viver, eu preciso me entregar para Ele de corpo e alma. Pastor, é fácil? Não! E Satanás, ele vai tentar o tempo todo dizer para a gente que não vale a pena. Ele vai tentar o tempo todo dizer para você, tem muita gente na igreja, para que você vai servir a Deus? O seu trabalho não é importante. Mas nessa noite, Deus te traz aqui para você olhar para a cruz, para você olhar por estar consumado e você, a partir de hoje, decidir amá-lo e servi-lo de todo o seu coração. É triste. Às vezes a gente vê pessoas ali exercendo ministério com desânimo, sabe, se arrastando. Se você está de pé, se você respira, se você anda, se você come, se você tem saúde, é porque um Deus se entregou por você na cruz. E esse mesmo Deus, Ele está cuidando de você, Ele está te sustentando. Quantas vezes, quantas situações Ele já te tirou? E a gente não pode aceitar entregar o mais ou menos para Deus. A palavra diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe, o pastor, ele deveria ser o nosso parâmetro de entrega nesse sentido. Eu não vou pular igual a ele, até porque eu não tenho coluna para isso, gente. Mas no momento do louvor, entrega o teu melhor. Se você não quer pular como pastor, fala com Deus. Se você sentir vontade de chorar, chora na presença do Senhor. Se você sentir vontade de dar um glória a Deus, aleluia. Se você sentir vontade de exaltar, exalte ao nome do Senhor. Porque quando a gente estava no mundo, eu no mundo, eu ia até o chão, dançando Claudinho e Bochecha. Por que aqui eu vou ficar travado? Ninguém imagina, né, gente? Mas Deus me tirou de lá. E isso, eu faço questão de falar isso para você entender que a graça de Deus ela é acessível a todo mundo. Sabe? A única diferença aqui entre eu e o pastor e vocês é que a gente já tem mais um tempinho, só isso, e Deus ele está nos moldando e nos transformando. E se vocês se colocarem na presença do Senhor, Deus ele também vai continuar usando, né, como já usa pessoas aqui. E se você ainda não é usado, Deus, isso não é problema de Deus, é problema seu, porque você não está se colocando na posição. Amém? Então, ame a Deus de todo o seu coração, obedecendo, esteja na igreja. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas quando você estiver aqui, sabe, proponha no seu coração entregar o seu melhor. Tem gente que parece que é só o Espírito que está aqui, sabe? Aí o pastor já cansou de falar, a gente é convidado para um churrasco. A gente vai. A gente é convidado para uma festa. A gente vai e eu me coloco nisso também, porque às vezes eu estou sentada ali, mas estou cansada. Às vezes eu estou sentada ali, mas estou pensando no que vai ser o almoço. Às vezes eu estou sentada ali, mas estou pensando, quando eu chegar em casa eu vou dormir. Sim! Quando, na verdade, deveríamos estar aproveitando, eu vou entregar o meu melhor, eu vou adorar, eu vou falar com Deus, eu vou aproveitar a energia ali da igreja. Então, a gente precisa amar, estar na igreja, obedecer e o servir de todo o seu coração. Pastora, eu não faço ainda nada para Deus. O ano está terminando e aí está nas tuas mãos. Ele se entregou por mim e por você para te salvar, mas Ele também deseja te usar.
Tem pessoas que são tão abençoadas, mas elas não compartilham. Elas não falam de Jesus. E quando eu falo de ministério, não é só aqui no púlpito. Fale de Jesus no seu trabalho. Fale de Jesus na vizinhança. Que outras pessoas tenham acesso a essa mensagem de que Ele se entregou, Ele pagou uma dívida que era impagável. Sabe, Ele falou, está consumado, para que tivéssemos direito a tudo que Ele tem para nós. Continuando, faça dele o centro da sua vida. Ele precisa ser, pastor, o centro das nossas vidas. É fácil, pastora? Não. Mas a gente precisa. Hoje eu entendo, eu amo demais os meus filhos. Eu amo demais, vou fazer uma declaração de amor aqui, o pastor Ney. Mas Deus tem que ser o primeiro na minha vida. Até porque os filhos são herança. Eu não tinha nem direito, Deus me deu. Sabe? O pastor também, eu orei para que Deus me desse um homem que cuidasse de mim, que me amasse, que me respeitasse. Deus me deu. Até o amor que eu sinto por ele é Deus quem coloca no meu coração e vice-versa, porque eu oro todos os dias. Senhor, às vezes é difícil, mas coloca o teu amor no meu coração e ele também. Porque relacionamento não é fácil, gente. É fácil, irmão Felipe? É o amor de Deus. E a gente precisa todos os dias. Então, até o amor para eu amar esse homem vem de Deus. Então, como é que eu não vou colocar Deus como prioridade? Mas, às vezes, o que a gente faz? A gente diz que ama Deus, mas basta acontecer qualquer situação que a gente coloca Deus para segundo, terceiro e, infelizmente, às vezes até último plano. E nessa noite Deus está dizendo, eu quero ser o centro da sua vida. Ele não vai aceitar segundo lugar. Ele não vai aceitar segundo lugar. Ele não passou tudo o que ele passou, se entregou, foi humilhado, mesmo sendo santo, se entregou como um cordeiro mudo para ter o segundo lugar na nossa vida. Ele deseja ser o primeiro. Pastora, como é que eu coloco Deus como centro da minha vida? Entendendo que sem Ele eu nada posso, entendendo que Ele é o responsável pelo meu respirar, que tudo que tenho, que tudo que sou, que tudo que eu vier a ser vem dEle. Quando eu entendo isso, fica mais fácil, mas às vezes a gente quer colocar Deus lá atrás, e aí as coisas começam a dar errado. E eu fico imaginando, pastor, sabe, Jesus olhando para mim e para você e falando, minha filha, eu já fiz a minha parte. Eu já paguei o preço, eu estou aqui, eu desejo transformar a sua vida. Mas você não está vivendo uma vida para validar o sacrifício que eu fiz na cruz por você. E pastora, é todos os dias que a gente precisa validar? Sim. A Bíblia diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Eu não sei quanto tempo ficaremos aqui. Mas de uma coisa eu tenho certeza, o mundo espiritual, como pregou a irmã Vanessa, ele é muito real. Esse sacrifício ele foi feito, ele foi pago com sangue por mim e por você. Mas a gente sabe que o inimigo das nossas almas, ele vai tentar todo o tempo tirar o nosso foco. Ele vai tentar, por vezes, fazer com que a gente ache que tem como viver uma vida mais ou menos com Deus. A gente tem visto o evangelho sendo banalizado. Jesus, ele fez um sacrifício tão grande por mim e por você, e a palavra dele é tão simples, é tão acessível, e você vê as pessoas, sabe, fazendo das igrejas, fazendo dos púlpitos, tentando fazer do evangelho um circo. Mas Deus, como disse a irmã Vanessa, ele separou lugares como Viva. A nossa igreja, ela não é a melhor, mas eu vejo a nossa igreja como uma arca. O pastor, eu não sei se ele já falou para vocês, mas ele já compartilhou comigo que ele, desde a infância dele, ele tinha um sonho, o mesmo sonho, se repetindo em várias fases da vida dele. Dele era como se fosse o mundo se acabando. E ele era usado ali para poder guiar as pessoas naquele cenário de destruição. Então eu vejo que o Viva, a nossa igreja, é a arca que Deus separou para a gente. Para dizer, assim como foi pregado pela irmã Vanessa, né? Ele está no nosso futuro. A gente não precisa se preocupar. Quando a gente entende que tudo já foi pago, a gente usufrui do hoje.
a gente usufrui do hoje. E Ele deseja, porque como diz várias vezes aqui nas ministrações, o irmão Ramon, o que Deus tem para hoje é para hoje. Ele vai continuar sendo Deus amanhã e depois, Ele vai continuar falando, operando maravilhas. Mas nessa noite, Ele está dizendo para cada um de nós: eu já paguei o preço. Não existe condenação, não existe julgo. Se você de repente está debaixo de um jugo de pecado, talvez algo que esteja te prendendo, talvez uma atitude, talvez um vício, talvez um espinho na carne, talvez uma batalha na mente, que você tenta se achegar para Deus, que você tenta ter acesso a esse sacrifício, mas você não consegue. Hoje, dia 17 de novembro de 2024, Deus te trouxe aqui para usar uma mulher de 1,55 m para dizer para você: ainda dá tempo. Eu te trouxe aqui para dizer que eu te amo. Eu te trouxe aqui para dizer que eu tenho planos para a sua vida. Eu te trouxe aqui para dizer que eu me entreguei naquela cruz de forma consciente. Ele sabia quem eu era. Ele sabia quem o pastor Ney era. Ele sabia quem o irmão Eduardo era. Mesmo assim, Ele decidiu te amar. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, amou no passado. Ele já decidiu, Ele já te ama. Então, em nome de Jesus, que você receba esse amor. Que você peça perdão a Deus. Que eu peça perdão a Deus de todo o meu coração. Que eu todos os dias decida validar esse sacrifício na cruz. Nenhum pecado vale a pena. Nenhum pecado. Jesus está voltando. E a gente fala sobre isso aqui várias vezes. A gente repete muito isso aqui. E sem santidade ninguém verá a Deus. Então a gente precisa lavar as nossas vestes. A gente precisa pedir perdão. A gente precisa se consertar. A gente precisa abraçar com toda a força do nosso entendimento o privilégio da salvação. Se você olhar aqui para a cruz, vem aqui, pastor. Faz aqui isso, abre os braços. Isso, imagina uma cruz aqui atrás de você. Isso, você tá colada em você. Diante da cruz, você pode olhar para cima, você pode olhar para o lado, você pode olhar para baixo, mas você consegue olhar para trás? Não consegue, porque a cruz, ela lembra para mim e para você que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, em nome de Jesus, você que está aqui, que ainda não aceitou Jesus, se tem alguém aqui, hoje é o dia. Hoje é o dia. Eu lembro que eu ficava pensando assim, por isso que quando eu vejo alguém que está ali quase aceitando a Jesus, eu fico aceita. Porque eu sei que às vezes a gente fica esperando o pastor. Eu lembro que eu pensava assim, eu só vou aceitar Jesus quando eu estiver sem pecado, quando eu estiver pronta. E aí ele falou para mim, não, vem. Eu gostava de ouvir Claudinho Bochecha. Gostava, né? Gostava, gente. E mesmo já estando na igreja, de vez em quando eu ia lá, era fita cassete. Eu botava, né? Nem ia lá, lia a Bíblia comigo. Quando ele falava, Paula, tô indo, eu ia lá no Claudinho Bochecha. E aí eu lembro que eu falava, Senhor, não dá pra mim, não dá, eu sou pecadora. E aí o Espírito Santo falava, vem do jeito que você tá, vem do jeito que você tá. Então talvez, né, hoje você esteja aqui desse jeito, sabe? Não, essa palavra é linda, eu entendi que Ele morreu por mim, mas ainda não dá. Deixa eu esperar mais um pouquinho. Você nem sabe, eu não sei quanto tempo eu tenho aqui. O irmão Ramon, ele canta uma música, né? Canta um pedacinho. A última chance. Uma chance igual Presta atenção. a esta, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Aproveita hoje. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu
eu farei. Aproveita essa oportunidade. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Glória a Deus. Enquanto o Ramon, às vezes a gente acha que vai ter tempo. Eu quero compartilhar com vocês rapidamente uma experiência que eu tive com o meu pai. Na minha adolescência eu tive um relacionamento um pouco difícil com meu pai. Graças a Deus aceitei a Jesus e pude entender a maneira. Meu pai tinha uma maneira diferente de amar. Ele não era aquele pai carinhoso, mas a maneira que ele entendia que era amor era trabalhar, era dar tudo que a gente precisava, sabe? E graças a Deus eu compreendi, eu amei o meu pai, eu honrei o meu pai. E de repente minha mãe me liga e diz que o meu pai não estava mais andando. Meu irmão levou ao médico, o médico não identificou nada, ele fez alguns exames. E eu, nesse período de uma semana que meu pai ficou acamado, eu ia lá todos os dias, não é isso, pastor? E eu lembro que foi numa quinta-feira, dia 27 de março de 2019. A sopa para o meu pai estava pronta. E eu lembro que nesse dia choveu muito. E a gente teve um dia muito conturbado. E eu lembro que eu olhei para a sopa no fogão e eu pensei assim: vou guardar na geladeira. Amanhã eu levo a sopa para o meu pai. E eu lembro que eu liguei para minha mãe falou: minha filha, fica tranquila, seu pai está bem, descansa. Amanhã você traz a sopa. E eu vim para a igreja à noite, fiz um gabinete. E aí quando eu cheguei em casa, o telefone tocou. E eu lembro que o Ney atendeu o telefone e ele não me falou nada. E eu falei para ele: o meu pai morreu. E aí ele falou: não morreu. Eu falei: meu pai morreu. E aí fomos até o hospital e chegando lá eu tive a confirmação de que o meu pai havia morrido. E desde esse dia eu aprendi a não deixar para depois. Não deixa para depois. Diga que você ama as pessoas que você ama. Sabe, sirva a Deus de todo o seu coração. E o que eu entendo também, às vezes a gente fica, né, pastor, numa busca desenfreada por coisas materiais que são importantes sim, mas Salomão, o homem mais sábio do mundo, no final da sua vida ele chegou à conclusão que tudo é vaidade. Então aproveite hoje, perdoe, libere, peça perdão a Deus, sabe, decida hoje ter uma vida que agrada a Deus, decida ter relacionamento com Ele. Deus não te trouxe aqui à toa. Talvez você tenha vindo esperando uma mensagem que fosse te empolgar, mas que mensagem melhor do que essa? É a mensagem da cruz. É mensagem de renovo, de transformação, de perdão, de libertação, de restauração, de novidade de vida. Decida servir a Deus de todo o seu coração. A gente não sabe quanto tempo a gente tem. Pastora está dizendo que eu vou morrer. Não, que a gente viva muito. Mas a gente tem que estar pronto. A gente não sabe qual vai ser a nossa última oportunidade de orar. A gente não sabe qual vai ser a nossa última oportunidade de louvar. A gente não sabe qual vai ser a nossa última oportunidade de estar na casa do nosso Pai com os nossos irmãos. E aí, para fechar, pastor, eu quero rapidamente sobre essa questão de servir e priorizar a Deus. Nós temos aqui a irmã Isabela. Ela é coordenadora do Ministério Infantil. E há mais ou menos umas 2 semanas atrás, ela estava aqui na igreja, limpando a cozinha da igreja. Que a grande graça de servir a Deus é essa. É estar no altar, é estar na cozinha, é estar no banheiro. Tem essa de só querer o microfone, não. E aí ela me contou que o telefone dela tocou e ela recebeu a notícia que o filho dela, né, que é irmão ali do Luquinhas, havia batido a sua moto na traseira de uma carreta. E no primeiro momento, para uma mãe receber uma notícia dessa, ela já havia limpado a cozinha, o culto iria começar, tinha as crianças. E no primeiro momento, imagina, qual é a reação de qualquer mãe? Eu quero ir lá, eu quero ver meu filho. E
aí, mas Deus é tão maravilhoso que ele nem precisou ser hospitalizado, foi um milagre. Os anjos do Senhor seguraram aquele rapaz, até porque Deus tem plano na vida dele. E ela me contou que ela falou: pastora, por um momento eu pensei em largar tudo, não assistir o culto, não dar a aulinha das crianças, mas Deus falou comigo: ei, pera, eu que guardei o teu filho, eu que cuidei do teu filho, continua na minha casa. Você vai fazer desse culto um culto de ação de graças pelo cuidado que eu tive com o seu filho. Então vale a pena, priorize as coisas de Deus, priorize estar na casa de Deus, priorize ajudar na obra de Deus. É um privilégio, tudo que você tem vem dele, a tua saúde, a tua disposição, o seu trabalho, e tudo que você fizer é pouco. Que todos os dias, amanhã segunda-feira, quando você acordar para trabalhar, fazer suas atividades, você lembre dessa frase: está consumado. A minha dívida foi paga, a minha dívida foi paga. Olha o que diz em Colossenses 2:14 e 15: havendo riscado a cédula promissória que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e o tirou do meio de nós, cravando-a em uma cruz. Ele pegou a tua dívida, Eduardo, cravou na cruz. Ele pegou a tua dívida, me dá aqui, né? Carnaval, ele pegou a tua dívida, Ramon, cravou numa cruz. E ele é tão maravilhoso que ele não só crava na cruz, como ele limpa a gente chega aqui cheio de lama, ele limpa a gente, ele usa também a nossa vida para a honra e glória do nome dele. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus, santo, santo é o Senhor. Agora nós vamos cantar um louvor e você vai fazer desse louvor a sua oração. E nesse momento do louvor eu queria fazer um apelo. Em nome de Jesus, se essa palavra ardeu no seu coração, se você precisa de um conserto, se você precisa entregar a sua vida para Jesus, não deixa nada te segurar. Se você entende que você precisa melhorar o seu relacionamento com Deus, se você hoje verdadeiramente reconheceu o sacrifício na cruz, eu quero te convidar, enquanto o louvor estiver tocando, vem aqui à frente, nós vamos orar pela sua vida. Não deixa nada te segurar, em nome de Jesus. Estou, declare em nome no de Jesus. meu jardim, Faça essa oração. tranquei a porta. Ei, Deus, e abri abra o meu seu coração pra Ele. Peguei minhas raízes com minhas lágrimas. O Senhor está vendo o teu sofrimento. Lutas de Glória a Ele em meio à adoração. luta. Senhor, não Declare. quero que os meus olhos Deus, percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se Oh, Deus. perca Ei. o desejo de te adorar. continue adorando ao teu Deus. Vem, Senhor, e me resgata. Senhor, em nome de todos os dias, só pra te adorar. Declare, diga. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, meu jardim particular. Aleluia. Diga assim: meu Deus, eu te agradeço pelo teu amor, mesmo sem eu merecer. Te agradeço por ter morrido na cruz para me salvar. Estamos encerrando. Nós vamos orar pela tua vida para você sair daqui coberto pelo sangue de Jesus. E a você que ainda quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, ou se reconciliar com Ele,
no final do culto, nos procure. Eu e a pastora queremos orar pela tua vida e abençoar a tua vida para que você viva uma nova vida. Mas antes de encerrar, uma bênção apostólica sobre a tua vida, para que você tenha uma semana, um final de ano abençoado, eu quero pedir a vocês que cante aquele hino, Foi na Cruz. Aquele esse aí, tá bom? Por favor, irmão Josias, ajuda aí. Eu vou segurar aqui o microfone pro irmão Douglas. Isso, você sabe? Deus está nos impelindo a dizer. Foi na cruz. Essa? Isso. Eu e a minha mãe cantávamos quando eu era pequenininho. Ela cantava e eu cantava. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigar em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter e não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter e não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Uma salva de palmas ao Senhor. Zefinha, eu agradeço a Deus porque a minha mãe me ensinou, né, o caminho, e hoje você já está no caminho. Permaneçam firmes. Pegue essa palavra e agradeça a Deus, porque Ele está nos dando a graça e o privilégio
de segui-lo, de servi-lo com o que temos. Estende a sua mão, eu quero abençoar a tua vida. Que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus e que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sobre a sua vida, sobre a tua família, trazendo graça, salvação, restauração, libertação e cura. Que estas bênçãos poderosas, contidas na palavra de Deus, sejam sobre o ministério de ensino, palavra viva, e sobre todo Israel verdadeiro de Deus, espalhado sobre toda a face da terra. E que estas bênçãos te acompanhem, não somente no dia de hoje, mas para todo sempre. E quem recebe, diga amém. Vá em paz, passe na cantina, não faça. Não deixe de tomar a sua decisão diante de Deus. Não deixe para amanhã. Aleluia, amém.